Você não precisa ser um entusiasta da cartografia para ver um mapa mundi e apreciar o quanto é grande e bonito o lugar onde todos moramos. Mas a maioria dos mapas não mostra os perigos. Na verdade, existem alguns que vão assustá-lo à primeira vista. Ei, você está pronto? Vamos dar uma olhada neles e explorar as ameaças que eles mostram. Talvez possamos fazer algo sobre isso. 1. Mapa da poluição do ar. Este mapa é tão assustador quanto útil. À primeira vista, não fornece informações. Parece uma confusão de retângulos coloridos com números enigmáticos, mas na verdade, todos esses retângulos mostram o índice de qualidade do ar em diferentes lugares. Os números podem mudar se você ficar olhando para eles por algum tempo, porque todos os dados são constantemente atualizados e mostrados em tempo real. O índice de qualidade do ar mostra quão insalubre é respirar o ar examinado em cada local. Todas as zonas testadas estão divididas em 6 seções codificadas por cores. Desde o verde, que mostra que o ar é realmente muito bom, e você pode respirar o quanto quiser, até o marrom avermelhado, o que significa que o ar em torno dessa área é muito perigoso para qualquer pessoa. O que torna esse mapa tão assustador, de uma maneira geral, é que não estamos cientes da qualidade do ar ao nosso redor na maior parte do tempo e, portanto, não prestamos atenção suficiente à necessidade de mantê-lo limpo. 2. Mapas de ruído e poluição luminosa. Estes 2 mapas demonstram perfeitamente o quanto podemos ser imprudentes às vezes. Com que frequência esquecemos de apagar as luzes e pensamos que nem é assim tão importante? Bem, todos nós já pensamos isso, vamos falar a verdade. Mas, infelizmente, a poluição luminosa é uma questão importante hoje em dia. Naturalmente, todas as coisas vivas na Terra, incluindo nós mesmos, dependem dos ciclos diurnos e noturnos. Alguns animais são noturnos e alguns se sentem muito melhor sob o sol, optando por dormir à noite. Mas a luz elétrica confunde a linha clara entre a noite e o dia, especialmente em torno das grandes cidades. A poluição sonora é ainda pior nesses lugares urbanos e atinge a todos constantemente. As pessoas são mais afetadas por isso. A próxima vez que você passar a noite se virando na cama, pense que a poluição luminosa e sonora do mundo contribui para as causas dos problemas de saúde mental e a insônia está entre as principais delas. 3. Mapas de problemas de saúde mental. Falando de problemas de saúde mental, há outro mapa que mostra como o nosso mundo está mudando, com um número crescente de casos de transtornos mentais a cada ano. Our World in Data, ou Nosso Mundo em Dados, em tradução livre, fornece informações sobre o assunto através de mapas que mostram a quantidade da poluição em diferentes países que é afetada por algum tipo de transtorno mental. Existem mapas dedicados a transtornos de ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Se você já quis saber mais sobre esse tipo de problema no mundo, esse é o melhor lugar para começar. Sem medo, sem subavaliações, apenas fatos puros. Os criadores deste site fornecem muito mais informações sobre diferentes tópicos, mas poucos deles são mais assustadores do que este. 4. Mapa do ataque cibernético. Ver algo acontecer gradualmente com o tempo na forma de um mapa é uma coisa. Ver algo acontecer na sua frente em tempo real é algo completamente diferente. Especialmente se o assunto do que estamos falando é algo tão misterioso quanto um ataque cibernético. A maioria de nós sabe sobre os ataques cibernéticos e o dano que eles podem causar. A esfera mais atacada do mundo é, obviamente, relacionada a serviços financeiros. Mas toda empresa tem seus próprios dados sobre seus próprios detalhes financeiros ou sobre os clientes, de modo que qualquer pessoa pode ser alvo a qualquer momento de sua vida. Na maioria das vezes, o objetivo de um ataque é sobrecarregar os servidores de uma empresa com solicitações e informações para localizar as partes frágeis de sua segurança. Esses imensos fluxos de informação são exatamente o que este mapa está rastreando. É assim que funciona. É bom que haja pessoas que sempre trabalham duro para atualizar a segurança das informações. Há até alguns hackers que usam suas habilidades nas empresas de teste contra outros hackers, apenas para dizer à empresa o que há de errado com sua segurança. Mas olhando para este mapa, é difícil acreditar que todos esses ataques sejam iniciados por algum tipo de hacker nobre. 5. Surtos. Mapa global de incidentes. Se os avisos locais de um surto de gripe lhe causam medo,
talvez este mapa não seja para você. Ele mostra todos os incidentes recentes de doença viral e bacteriana contagiosa. A princípio, parece realmente assustador devido a todos os marcadores de risco biológico, mas logo você perceberá que isto está de acordo com o propósito deste mapa, para que o aviso seja mais claro possível. Não se pode baixar a guarda com doenças. Abaixo do mapa, há um feed de notícias constantemente atualizado, conforme surgem novas notificações sobre possíveis epidemias, dificultando se concentrar em qualquer coisa em particular. Isso não é apenas assustador, mas também desolador às vezes. Realmente, faz você querer lavar as mãos com muito cuidado. 6. Mapa Global de Mudança Florestal. Alguns mapas nessa lista parecem estar tentando assustá-lo de propósito, mas esse faz o trabalho com a abordagem oposta. Pode parecer calmo e bonito, mas os dados que representa são igualmente alarmantes. O Departamento de Ciência Geográfica da Universidade de Maryland criou este mapa para mostrar como as florestas do nosso planeta são frágeis. Mostra várias camadas. Uma é para observar a perda de florestas nos últimos anos. Outra, para observar o ganho, e a terceira, a extensão delas. E, embora certamente muitos aleguem que ainda há muitas florestas em seus lugares, o outro lado é igualmente horripilante. O ganho não está nem perto das perdas. Isso significa que ainda não aprendemos uma lição importante, que o nosso único amigo nesse universo é o nosso planeta. Isso é assustador, especialmente considerando a maior ameaça para nós, o aquecimento global. 7. O mapa das mudanças climáticas. Mapas baseados em estatísticas preocupantes não são feitos apenas para nos assustar. Mais frequentemente, eles nos mostram que alguns lugares são seguros ou que há algo com o qual devemos nos preocupar em nossa vida cotidiana. Mas há um mapa que deve assustar todos neste planeta. Ele mostra que até o final do século XXI, podemos esperar um aumento da temperatura em 4 graus. Não parece assustador para você? Bem, dê uma olhada no mapa. As zonas verdes são as únicas adequadas para a vida de todo o planeta. As marrons representam áreas inundadas e as amarelas são desertos. As zonas vermelhas estão no fundo do mar agora porque a elevação da temperatura faz com que o nível do mar também aumente. Imagine como essas mudanças afetariam drasticamente a vida selvagem. Toda a biosfera em que vivemos agora simplesmente desapareceria. Este mapa é assustador, é verdade, mas o aquecimento global pode ser revertido. Até mesmo estar bem informado sobre isso já está ajudando. E há um mapa para isso no site Climate Hot Map. Ele inclui marcadores que fornecem muitas informações sobre o aquecimento global e seus possíveis impactos em diferentes lugares do mundo. Também fornece algumas oportunidades para contribuir com a prevenção dessa cadeia de eventos. Esses mapas podem causar medo em nossos corações, mas podemos nos tornar altamente conscientes dos perigos ao nosso redor. Dessa forma, poderemos nos defender ou reverter a situação completamente. Vamos nos concentrar nisso e tentar olhar para o nosso futuro com uma atitude positiva. E aí, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula, aula número 2, né? Acabamos de ver aí a geografia e os seus mapas, né? Você viu aí como é que é usada a geografia, como ela é utilizada, né, em várias áreas, né, em vários estudos, né? Então, o que seria, né, da vida, do planejamento, né, se não fosse a geografia, né? Então, ali o vídeo foi para poder mostrar um pouquinho de como que a geografia ela é bem abrangente, né, e é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Aula número 2, certo? A gente viu, né, na aula passada, né, que a superfície terrestre é a morada, né, de nós, seres humanos, né, e que nela a gente pode encontrar uma natureza original e que após a ação humana ela acaba se transformando numa segunda natureza, né, ou uma natureza humanizada, né? E aí nós vimos que a definição do espaço geográfico, né? O que é o espaço geográfico? Eu falei lá que o espaço geográfico está ali, ó, no nosso texto ali, né? Que é o resultado, né, da atividade humana que transforma a natureza original e produz um espaço humanizado, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui, ó, o exemplo do espaço
do espaço geográfico já como a transformação, né, da natureza original, né, para a segunda natureza, né, ou a natureza humanizada, né? Aí vem a sequência de quadros ali que eu tinha colocado na outra aula, né, mostrando ali a transformação do meio ambiente, né? Na época que era bem verdinho lá, nosso primeiro quadrinho superior aqui à esquerda, né, até chegar no último quadro à direita, na parte de baixo, um espaço totalmente já humanizado, né, uma segunda natureza. Beleza, vamos lá. E vimos também o quê? Nós também vimos também sobre a paisagem, né? Vimos que geralmente a paisagem é definida, né, pelo alcance da nossa visão, né? Ou seja, por aquilo que a gente vê, consegue ver. Mas a paisagem não envolve apenas o sentido visão, né? Lembra? Eu também falei também que a paisagem envolve também o olfato, a audição, o tato, né, o paladar, né? E as paisagens, elas podem ter sido transformadas pela natureza, né, as paisagens naturais, ou até mesmo pela intervenção humana, né? E essas são chamadas de quê? Paisagens culturais, né, ou humanizadas. Então, a definição de paisagem geralmente é aquela que é definida pelo alcance, né, da nossa visão. E agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a natureza e a ação humana, né? O que o ser humano ele vem aprontando, né, na nossa natureza. Deixa eu ver aqui. Bom, natureza, né? O que é a natureza? Natureza nada mais é que um conjunto, né, de elementos que não são artificiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não foram construídos pela ação humana. Aí, mais uma vez, coloquei uma imagenzinha aqui, ó, da natureza, né? E aí a gente pode observar que realmente nada disso foi construído pela ação humana. Bom, tudo que existe é parte da natureza. Ou então vem dela, né? Ou então acaba sendo derivado da natureza. O que isso quer dizer? Que os materiais que os seres humanos utilizam para construir ruas, edifícios, veículos, né? Por exemplo, como cimento, cal, parafuso, prego, as tábuas, né? Tudo isso tem origem na natureza. E isso a gente chama de matéria-prima. Palavra-chave. Bota aí, ó, matéria-prima. Aí eu coloquei aqui mais um exemplo no desenhozinho aqui, ó. Uma construção de uma casa aqui utiliza um monte de matéria-prima. O vidro, né, que vem da areia, a porta que vem de uma árvore, a tinta que vem ali do petróleo, o tijolo que vem da argila, né, do barro. Então a gente consegue observar aí que realmente aquilo que não é parte da natureza, ela derivou da natureza, ela veio da natureza, né? E isso aí a gente chama de matéria-prima. Próximo. Aí, ó. E esses materiais, eles não são encontrados prontos na natureza, né? Todos eles passam por algum processo, por algum tipo de transformação, né? Resultado do trabalho humano. As tábuas, por exemplo. Vamos lá, as tábuas. Depois eu vou dar um zoom aqui no desenho para a gente comentar ali. As tábuas, por exemplo, elas são feitas de quê? De madeira produzida a partir das árvores. O papel, utilizado na confecção de livros, cadernos, também é derivado das árvores que passaram por um processo industrial. Já os parafusos, pregos, né, de aço, a origem deles está nos minerais extraídos do solo da terra, né, que precisam ser bastante modificados, né, para chegar até o formato final. Aí agora sim, ó, vamos dar uma olhadinha mais perto aqui essas imagens aqui. Olha aqui, ó, o algodão do lado esquerdo aqui, vamos começar assim, ó, lado esquerdo, a parte de cima, algodão. O algodão é matéria-prima que a gente consegue fazer o quê? Uma toalha, lá embaixo lá, a toalha rosa, à direita. A fruta cacau, que está debaixo do algodão, ela é a matéria-prima do chocolate, que está logo acima aqui, ó, da toalha, no nosso lado direito. Depois vem
Cana-de-açúcar, matéria-prima para o açúcar refinado, né? Do lado direito ali, ó, na coluna, de cima para baixo, o segundo tem ali um pacote de açúcar, né, refinado. Debaixo da cana-de-açúcar nós temos o látex, né, que é extraído da seringueira, né, de uma árvore chamada seringueira, que nada mais é que a matéria-prima da borracha, que aí, ó, lado direito, logo abaixo do açúcar, foi feito o que com esse látex? Um chinelo. Debaixo do látex nós temos a madeira, né, que aí foi produzida ali a cadeira, e por fim lá embaixo lá o petróleo, que deu origem ao nosso primeiro desenho da coluna direita lá em cima, a gasolina. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações da paisagem, né? Na leitura das paisagens, né, para você entender, né, o que acontece nas paisagens, um aspecto muito importante é a passagem do tempo. É possível a gente comparar as paisagens atuais com as do passado, de diversas épocas, né, por meio de documentos antigos, como fotografias, ilustrações e também alguns textos também. Aqui, vamos lá ver, ó. Tá. Ó, numa mesma paisagem, vou dar uma aproximada aqui enquanto eu vou falando, olha aqui, ó. Numa mesma paisagem aparecem elementos, né, que foram produzidos pela natureza há milhões de anos, né, como por exemplo aqui a gente pode ver o relevo, né, o lago, né, aqui a baía, aqui no caso aqui não é um lago, é uma baía, né, ó, o relevo aqui, os morros, né, o lago. E alguns elementos que foram construídos pelo ser humano, né, em diferentes épocas da história. Então aqui dá para a gente observar aqui elementos de tempos diferentes, porém na mesma paisagem, né? Uma montanha que foi produzida pela natureza há milhões de anos, e aí também a gente consegue ver também ali uns prédios que já foram feitos já mais recentes. E quando a gente se refere, né, ao surgimento, né, à formação, né, do nosso planeta, a gente tem que pensar em uma escala de tempo que ela pode ser contada em milhares, em milhões e até bilhões de anos, né? E essa escala tem o nome de tempo geológico. Outra palavrinha aí, ó, outro conceito para poder vocês grifarem aí, um conceito chave aí, ó. Tempo geológico. Tá? Tempo geológico é uma escala de tempo que a gente conta não em horas, não em dias, não em semanas, mas em milhares, milhões e até mesmo bilhões de anos. Aí eu coloquei aqui mais um desenho para poder te mostrar aqui, ó, uma escala aqui, ó, numa era geológica, né? Um tempo geológico aqui, ó. Tá? Então dá para perceber aqui, ó, a formação da Terra de 4,6 bilhões de anos atrás, né? Até o surgimento do primeiro ser humano há 1 milhão de anos atrás. Isso aí é o tempo geológico, tá? Agora vamos falar do tempo histórico. Olha só, quando a gente se refere às mudanças, né, que as sociedades, né, as civilizações humanas, elas fizeram no planeta, né, imprimiram no planeta, a gente pensa numa escala de tempo já contada em séculos, né? Ou em décadas, né, a cada 10 anos, ou simplesmente em anos. E essa escala, que é diferente do tempo geológico, é chamada de tempo histórico. Olha aqui o desenho como é diferente. Enquanto o outro lá contava em milhões, milhares e bilhões de anos, aqui a gente conta aqui em décadas, né? Aqui em séculos, né? A cada 100 anos. Então é um tempo já mais curto, né? E aí a gente chama de tempo histórico. Tá? Então, vamos frisar aí a diferença entre tempo geológico e tempo histórico, tá? A gente vai trabalhar bastante com o tempo geológico daqui para frente ali para poder falar da formação do nosso planeta. E uma informação bem importante, ó, as mudanças históricas de forma geral, né, o tempo histórico, eles são bem mais rápidos, né, e mais recentes do que as mudanças geológicas, que a gente não percebe a mudança dele, porque ele demora bilhões
pode chegar a demorar bilhões de anos, né? Por exemplo, uma mudança geológica é a formação de uma montanha. A gente não percebe, né? A gente já chegou aqui e já estava pronto, mas ela apareceu de algum momento, diferente da mudança histórica. E vamos falar um pouquinho também, né, de como que essas paisagens, né, elas são dinâmicas, né? Ou seja, como que elas passam, né, por essas transformações, né? Vamos lá, olha só, a vegetação original, por exemplo, vamos pensar numa vegetação original, ela pode ser transformada por uma mudança climática, por um desastre natural, né? E antigas construções residenciais, né, comerciais ou antigas fábricas, e elas vêm sendo substituídas por outras mais modernas. Isso quer dizer que o quê? Que com o tempo as paisagens elas acabam sendo transformadas naturalmente, né? Ou são transformadas pela ação humana. Aí eu peguei essa imagem aqui, ó, do Teatro Amazônia, Teatro Amazônico, acho que é esse aí o nome desse teatro lá em Manaus, lá, que aí só para poder mostrar o seguinte, há muito tempo atrás, essa região aí era floresta, né? Então a gente consegue perceber aqui, né, há muitos anos atrás tinha aqui uma vegetação original. Com o passar do tempo, né, mudanças climáticas foram mudando ali. Só que aí chegou o ser humano, né? E aí começou a acontecer o quê? Umas transformações já pela ação humana, que foi a construção, né, de ruas, prédios, né? E aí foram sendo transformadas. Então, só para poder ratificar, confirmar o que eu estou falando, as paisagens elas são dinâmicas, né? Ou seja, elas vão se transformando de acordo com os acontecimentos. Aí um exemplo que eu queria dar para vocês, ó, a sociedade indígena, vamos aproximar aqui, ó. E eu acho muito legal essa imagem, porque eu tive o privilégio, né, a oportunidade de conhecer, de passar uns 3 meses exatamente nessa tribo aí. É uma tribo de Yanomami que fica lá perto lá do Pico da Neblina, né, lá no extremo norte lá do nosso país, né? Então, o que eu quero falar? A sociedade indígena, né, elas, com relação à paisagem, elas vai acontecendo, né, algumas modificações, só que mais lentas, né, menos impactantes, né, para a natureza. Os índios eles desmatam uma parcela da floresta, mas só para construir a sua aldeia, né, ou até mesmo para poder fazer um cultivo. E muitas vezes eles fazem aqui, ó, dá para perceber aqui na parte de baixo, pequenas trilhas na matas, né, para poder se deslocar, né? O que acaba não modificando, né, o meio ambiente diferente do ser humano, né? Aí vem a sociedade moderna, né, industrial, né? Que aí surgiu lá a partir da Revolução Industrial, que a gente vai estudar também para frente. Ele acaba modificando não só a natureza, mas as paisagens como um todo, ó, e no ritmo muito acelerado. Então a gente vê como é que isso acontece, né? Então assim, ó, as paisagens humanizadas, elas acabam também ajudando a gente observar, né, e refletir como que acontece essa desigualdade social que a gente tem vivenciado e assistido, né, nos nossos jornais do dia a dia, né? Por exemplo, olha só, se a gente observar uma paisagem, vou aproximar aqui de novo aqui, olha essa paisagem aí, ó. A gente consegue perceber uma sociedade humana, certo? E como é que ela se organiza, né, nesse espaço geográfico. Olha só que loucura, no mesmo ambiente, nós temos aqui do lado direito aqui condomínios de luxo, onde que algumas varandas têm até piscina, né? E do lado esquerdo, colado ali, dividido só por um murozinho aqui no meio aqui, ó, nós temos ali uma comunidade, né? Uma favela gigantesca. Isso aí é lá na cidade de São Paulo. Por exemplo, numa mesma cidade, né, a gente pode notar bairros com residências amplas, né, luxuosas, né, do lado do que? De comunidade, né, com moradia bem precária, né, onde muitas vezes as famílias vivem ocupando um espaço bem reduzido, bem diferente dos condomínios lá para trás. Lá, ó. Olha a diferença do condomínio lá de trás e essa comunidade aqui na frente aqui.
E agora, olha só, por outro lado, né, se a gente observar novamente uma aldeia indígena, a gente acaba notando que as habitações, né, onde eles moram, eles acabam se apresentando algumas semelhanças, né? O que mostra o quê? Uma sociedade mais igualitária, né, com os seus moradores, né? Quer dizer, todo mundo ali tem as mesmas condições de vida, né? Diferente lá da favela que a gente acabou de mostrar ali. De um lado, condomínio de luxo, e do outro lado ali, né, umas comunidades, umas favelas. Os índios não, eles já vivem já uma situação mais igual para todo mundo, eles têm essa preocupação. E aí o que eu consigo concluir com essa observação? Olha só, agora preste atenção, é importante isso aí, tá? Para a nossa prova. As sociedades tradicionais, né? Aí vamos pensar lá nos índios, lá nas aldeias. Sociedades tradicionais, com tecnologia rudimentar. Elas acabam produzindo poucas modificações na natureza, onde vive, né? E essa sociedade que se utiliza da natureza, né, onde que ela sabe que dali vai sair a sua provisão, eles acabam costumando ser sustentáveis. Essa palavra também é importante, tá? Eles acabam sendo sustentáveis. Então, assim, ó, uma sociedade sustentável geralmente é uma sociedade tradicional com a tecnologia rudimentar, então aquela bem simplesinha, né, que produzem poucas modificações na natureza, né, principalmente ali na área onde que eles vivem. Tá? Então isso aí é uma sociedade sustentável. Já a sociedade moderna, né, aquela moderna, industrial, né, com as suas tecnologias, com as suas técnicas aprimoradas, né, possui aí o que? Olha aí, ó, possui equipamentos que promovem grandes transformações. Né? Eles usam tratores, motosserras, escavadeiras, dinamite, né? Tudo isso aí acaba não sendo nada sustentável. Beleza? Então, olha só. Eu queria falar para vocês que com o finalzinho desse assunto aí, né, a gente vai entrar em outro assunto depois, falando sobre lugar, né, região, território. Mas como a gente falou agora de espaço geográfico e paisagem, a gente precisa exercitar, fazer um exercício de fixação para não esquecer, tá? Então, assim, ó, no AVA tem lá uns exercícios lá para você fazer. Façam, tá? Não deixem para depois. Façam, que aí você fazendo lá, lendo os textos lá que eu coloquei lá e respondendo, você vai estar fixando e você não vai esquecer dessa matéria e dos conceitos de espaço geográfico e paisagem, a diferença de um e outro. Tá legal? Então, assim, ó, eu espero que você tenha entendido essa matéria, tá? Que você não tenha ficado com dúvida, mas se porventura você ficou, já sabe qual é o caminho. Vai lá no AVA, lá no fórum de dúvidas e, ó, coloca lá, professor, não entendi essa parte, qual é essa diferença, o que isso quer dizer, não entendi essa palavra, né? Eu gosto demais quando um aluno me pergunta o significado de uma palavra que ele não conhece ou então ele nunca tinha ouvido falar. Aí eu tenho a oportunidade de explicar e também até de dar exemplos para poder a pessoa entender melhor, tá bom? Então, gente, ó, conta comigo e até a próxima aula.